Estamos começando mais um Conecta Cash e o tema de hoje, bem sugestivo. Benchmark e a importância da união e das associações para o fortalecimento do nosso setor. E para esse bate-papo, eu chamo quem, gente? Letícia de Sá, na verdade eu chamo de Lê, tá? Embaixadora da Lagev, turismóloga, especialista em viagens corporativa e analista de viagens corporativas no grupo CBO. Lê, você vive um dia a dia de gestão de viagens e da operação corporativa. Seja bem-vinda ao nosso ConectaCast para discutir esse tema incrível. Muito obrigada, tô super ansiosa, tô aqui super bem acompanhada também, então tô feliz. O Muito bate-papo obrigada vai pelo ser bom, convite, né? vai ser delicioso. A gente já estava aqui falando a beça, imagina na hora que É precisar isso. dar bem. E também recebo ela, Deise Tayar, vice-líder do CEMOB, comunidade da Lagev, embaixadora Lagev e diretora de expansão e franquias da CEP Transporte. Deise, você atua diretamente com expansão de transporte executivo, um setor onde a concorrência é real e intensa. Que bom ter você aqui para discutir esse tema tão importante. E eu que sou de mobilidade, então, assim, o bate-papo vai ser maravilhoso também com você. Seja Tenho bem-vinda. tenho certeza disso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Vai ser muito bom, afinal temos um cliente final e na mesa 2 Duas empresas de de transporte. mobilidade corporativa. É isso. E para começar, já vou começar essa pergunta com você, Lê. Posso? Vamos Vamos. lá. Do lado do cliente corporativo, faz diferença quando o fornecedor trocam boas práticas e amadurecem juntos? Toda certeza, com toda certeza. É até o que a gente estava conversando agora aqui nos bastidores, né, é uma dor que eu tenho bastante, é essa falta também, não sei se é falta de comunicação ou talvez esse receio de compartilhar soluções, mas que eu entendo como muito enriquecedor, principalmente para os meus fornecedores diretos, né. A gente tem os fornecedores que já são na terceira linha ali, as companhias aéreas, as redes hoteleiras, mas as agências de viagens, às vezes a gente tem entregas, e entregas muito boas, mas que são de empresas que não estão, talvez, buscando tantas tecnologias ou ainda não alcançaram uma tecnologia específica que outra empresa está trazendo. Então, eu tento sempre trazer isso. Hoje, no Grupo CBO, nós não somos também aquele tipo de empresa que está sempre com a necessidade de atualizar fornecedor só pelo tempo de casa. Então, se a gente está recebendo uma boa entrega, a gente quer manter essa parceria, a gente tem esse perfil, né, de construir boas parcerias. Então, é muito importante que esse fornecedor também esteja se atualizando. É importante que eu, enquanto gestora, analista de viagens, esteja no mercado, entendendo o que tem de novo, e que eu volte também e entenda que é possível que o meu fornecedor hoje se atualize e a gente esteja ali caminhando, né? Todas as tecnologias que estão vindo, as soluções, enfim, todas as inovações que estão no mercado, eu acredito que é importante quando acontece essa comunicação e todos os clientes ali podem ser atendidos de acordo com a sua preferência, ou com a agência, ou com a empresa que te oferece ali. No caso das companhias aéreas, algumas rotas são específicas para uma companhia, é tão difícil, porque hoje a gente também tem poucas opções e a gente acaba usando tudo, né. Então é muito difícil também a gente fazer detrimento entre uma e outra. É importante que a gente tenha, com todos esses fornecedores, o bom atendimento, o melhor e o mais atual, né, o que tem de novo no mercado. Eu tô sempre pesquisando, tô cobrando, tô verificando e não fico com esse receio. Eu sei que às vezes você tá confortável com o seu fornecedor, mas qualquer oportunidade de conhecer uma nova apresentação de um outro fornecedor, por mais que não seja uma necessidade naquele momento, eu estou aberta a entender, porque eu sei que no final contribui muito assim para minha gestão e para os resultados da minha empresa. E até o que você falou, eu acho importante, até o feedback para o fornecedor, Pois né? é, Então, assim, uma coisa é a companhia aérea, outra coisa são agências, né, exato. transporte, A e B. Então, quando você consegue dar esse feedback para o seu fornecedor e para ele melhorar, porque você dá, pelo que eu vi aí, você dá oportunidade para o pequeno e médio, Exato, né? é. Então, assim, você valoriza o pequeno e médio, o esforço dele, o desenvolver dele, a pegar uma nova tecnologia que uma empresa grande tem, né? Então, acho que isso é essencial. Até parabéns aí. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você Certo. percebe evolução quando o mercado se organiza coletivamente? É claro, é bem nítido e eu acho que principalmente pra gente que tá na Lagev, a gente consegue também ter essas conversas, né. E também tem coisas que parecem que são pontuais de um fornecedor, mas quando a gente consegue receber essa comunicação geral
fica mais claro de entender. A gente teve esses casos das tarifas flutuantes, que foi um grande burburinho, mas a gente conseguiu entender a comunicação geral do que estava acontecendo. Tem a reforma tributária também, que é outra coisa que a gente tem acompanhado. Então, eu acho que fica mais claro quando a comunicação ela é geral e você consegue entender todos os cenários, né? Então, é uma comunicação coletiva, unificada. E aí, por isso que faz sentido também que você esteja ali em alinhamento com seus concorrentes, mas que são parceiros nesse cenário. E aí fica mais claro para o cliente final entender e realmente absorver aquilo ali, né, que está sendo falado, enfim, todas as soluções que a gente está vendo aí para tentar driblar todas as dificuldades que estão aparecendo no nosso cenário hoje de viagens. E Não. são oportunidades também de perceber que, às vezes, a sua dor não é só sua. Não é, pois é. Muita gente viu nos últimos encontros, né, quando as comunidades puderam estar juntas, que a dor de um era a mesma dor do outro. Você falou o exemplo da tarifa flutuante, todo mundo falou, eu também sinto com isso, então vamos juntos tentar melhorar. Como eu posso melhorar isso? Trazer a oportunidade de uma tarifa fixa para os trechos que eu mais utilizo e as flutuantes para onde eu não utilizo com tanta frequência. Como eu posso melhorar esse tipo de atitude ou o que eu tenho de dor dentro da minha casa? É importante a Sim, gente com perceber certeza. isso. Foi o que nós fizemos, né? O mercado se uniu, desenvolveu um material maravilhoso que vai ser passado Com hoje, né? São os mini labs que quem está na ponta, quem está sabendo disso, quem se juntou para fazer um conteúdo bom para todo mundo, né? Exato. E tem um ponto que eu, enquanto cliente final, eu sei que a gente fica ali numa necessidade de sempre ganhar. Então, quando a gente vê que alguma coisa pode prejudicar ou teve um aumento, que seja de 5, 10% na diária, a gente quer reduzir, porque a gente quer estar sentindo que está ganhando aquilo. E eu acho que o bom dessas trocas é que às vezes a gente consegue compreender. Então, nem sempre a gente vai conseguir só o que a gente está buscando, né? A gente precisa também entender que o cenário é novo, que é outra, né? Outra realidade que a gente está vivendo, isso financeiramente no nosso país, então a gente vai ser impactado assim como vocês estão sendo impactados, né? Nem tudo dá também para se prejudicar o fornecedor para fortalecer ali o cliente. Então eu acho que essa comunicação, você ter esse contato direto, essa troca, essa mesa onde a gente consegue sentar enquanto cliente final e fornecedor é muito enriquecedor para a gente entender também o lado de vocês, que eu acho que às vezes a gente fica, né, nebuloso pra gente, Com né? Parece que certeza. é prejudicial e não é. Agora, Daisy, a gente atua no mesmo setor, né? E sabemos que no transporte executivo existe receio de troca entre empresas. Na sua visão, esse receio protege o negócio ou limita o crescimento do mercado? A gente tem que pensar nisso em 2 formatos. É lógico que temos que ser estratégicos para que a gente não abra demais, né, Sim, quais são os nossos pontos fracos e aonde a gente tem o maior ponto forte, para que o nosso concorrente não nos atinja direto. Mas eu penso também que, num passado aí não tão distante, o mercado vou dizer que se dividiu muito e ficamos cada vez mais distantes, o que não deveria acontecer. Afinal, se a gente unir forças e entender quais são as dores do mercado, quais estratégias a gente pode seguir para juntos todos ganharmos, é muito mais fácil. com certeza. E daí eu tô falando de detalhes mesmo. Enquanto um fornecedor às vezes aplica a possibilidade de abrir uma tarifa com faturamento de D mais 60, D mais 90, D mais 120 dias, às vezes ele está matando outro fornecedor que é menor, que não consegue, talvez com fluxo de caixa, atender um cliente desse. Por que não padronizar? Por que não a gente se unir para mostrar para o mercado o que é sadio, o que não é? Temos força para isso. As nossas comunidades, né, têm ali voz muito ativa no mercado. Então eu penso que ficou muito no passado essas rixas e a gente não só pode, como deve se unir para melhorar a qualidade da entrega, a qualidade, da prestação de serviço como um todo, até porque quando a gente presta um serviço, não é só fazer uma boa entrega, é a gente ser saudável como companhia. Entender que a companhia vai ter força para viver mais 20, 30, 40, 60 anos, quiçá. Não morrer na praia, como aconteceu em alguns momentos, a gente viu várias empresas de mobilidade saindo do mercado porque não teve força, não conseguiu sustentar o que vendeu num passado. É, porque às vezes muitas empresas, elas acham que ela consegue sustentar, né, uns 60, 90, 120 dias, só que ela não é banco.
é Pois uma é. empresa. Então, essa é uma dificuldade. Aí, quando você acha que você consegue, você não tem um bom planejamento financeiro, você acaba se perdendo nisso e tendo que fechar e prejudicando várias outras famílias, né? Então, assim, essa união, o Bent da empresa de transporte, eu acho que, assim, muito necessária. Agora, você acha que ainda é possível fazer esse benchmark hoje direto nessas empresas? Ou vai ser sempre um tabu isso? E não vai acontecer com a empresa de transporte? No meu ponto de vista, quando a gente fala de mobilidade corporativa, que é o setor que a gente atua diretamente, existe, lógico, né, vou dizer uma palavra, né, trazer como tangibilizar, uma rixa do passado, onde os líderes direto, né, a diretoria direto tinha esse medo, porque muito foi se aberto e alguns mercados mudaram, assim como o nosso. E hoje a gente entende que a mobilidade corporativa, ela tem que se unir. Porque nós somos um elo dentro da corrente do corporativo, de eventos, nós somos os últimos a ser acionados, né. Sim, isso Quando mesmo. a gente fala de um grande projeto, primeiro vai se preocupar com o quê? Onde vai acontecer? Como as pessoas vão no aéreo? O transfer é o último, é Sim. a ponta, né. Quando ele é acionado, a chance que a gente tem de trabalhar, às vezes, é uma lacuna de 10, no máximo 15 dias. Hoje eu brinco que a gente trabalha com D+7. Se não estivermos preparados, se não tivermos bons parceiros, quando a gente fala de uma estrutura que não é só a nossa, que está ali sendo composta, a gente se perde dentro do caminho, né, no meio do caminho. Então, eu entendo que o nosso mercado mudou muito. Hoje a gente consegue trabalhar muito melhor nessa troca e depende muito da gente. Como líder, né, do CEMOB, eu já falei inclusive com o seu irmão, que é meu parceiro dentro do CEMOB, para a gente fomentar muito as trocas dentro da nossa comunidade. A comunidade de mobilidade, ela é muito pacata, eu diria. A gente tem pouca voz ativa, a gente deixa se levar muito. Então eu fiz até um combinado, que esse ano a intenção é a gente se mobilizar mais. Tanto é que hoje no LACT, vai se falar sobre o cadeira vazia, né, sobre um projeto, uma ação social, e a intenção é que o time de mobilidade, né, todas as empresas, nós, vocês, os nossos outros parceiros, né, a Shift também falou que vai, o pessoal da Aeroservice, todo mundo que faz parte do CEMOB vai impulsionar para que isso aconteça, né. E Legal, depende muito muito bom. da gente mudar e fazer acontecer. Como que a gente pode melhorar o mercado se a gente não dá voz para o mercado, se a gente não se une? Então, como você falou, eu posso estar matando o meu concorrente porque eu estou aceitando um projeto com 120, com 90 dias. E por que a gente não pode nivelar, equalizar o mercado e falar: pessoal, olha, o transporte para ele ser saudável, para a gente poder tratar com equalidade os nossos prestadores também, porque eu não posso ser obsoleta, assim como eu acredito que a TG não é, que a gente não tem bons parceiros. Eu tenho, eu não Sim. atendo só com a minha frota, apesar de ter franquias nível Brasil, eu atendo também com os meus parceiros. E eu não posso matar ou querer uma tarifa muito baixa para compensar, né, o meu custo do meu Sim. projeto para ser recebido em 120, em 90 dias. Eu não sei, Letícia, no offshore como é que funciona, mas no setor de mobilidade, aqui em São Paulo, principalmente, eu vou falar muito de São Paulo, existe muita vaidade, né? As pessoas são muito vaidosas e muito apegos ao passado também. E eu sou uma pessoa super nova no setor e eu trouxe uma novidade, umas coisas diferentes que o setor não estava acostumado, né? E aí a gente se choca às vezes com isso, mas eu acho que é importante porque assim, como a gente estava conversando antes, né? Eu fiz um negócio legal, a CEP vai fazer um negócio legal, a Shift vai fazer, vamos nos unir, porque quanto mais coisas legais que a gente vai fazendo, melhor para o mercado. Sim. É isso. A gente tem que trazer, não pensar só na gente, a gente faz para o mercado, né? O mundo está mudando e a gente precisa evoluir junto, a gente não pode ficar preso num passado de 10 anos, 5 antes da pandemia, né? Gente, você olha o mercado antes da pandemia e pós-pandemia, É outra é Totalmente. é outra outra história. coisa, né? Então, assim, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Eu vou fazer uma pergunta, a outra para vocês, que eu acho que
vai faz todo sentido. Lê, até sobre esse ponto, só para acrescentar, é que Claro. você trouxe essa questão, né, de tudo que envolve também você aceitar um pagamento de mais 60 ou 120. E aí eu acho também que falta, talvez, essa conscientização do cliente final. Ah, Porque às vezes sim. você está só buscando ali a melhor condição para você, mas hoje, principalmente no cenário de uma contratação de uma agência, que é o que a gente mais vive ali diretamente na empresa, a gente olhava muito para o FII. Então, às vezes, é um FII de R$ 2, em detrimento de um FII de R$ 20, a gente ficava, eu quero de R$ 2. Mas hoje, com a maturidade, conhecimento, a gente entende que até onde é saudável. Então, eu também olho para a saúde financeira da empresa que eu estou contratando. Então, é todo um cenário. Às vezes, quando você justifica mais abertamente, olha, é impossível fazer isso para você. Eu não sou um banco. Então, eu tenho essas e essas questões. A partir daqui, talvez não seja um negócio para mim o que você está buscando. Então, eu acho que parece que a gente está perdendo o cliente, me colocando no lugar de vocês, mas talvez não. Talvez um cliente maduro entenda que não, realmente é mais seguro que eu faça dessa forma do que com uma pessoa que está me apresentando uma condição insustentável, porque tem condições que são insustentáveis, né, a longo Com prazo. certeza, mas eu vou falar isso, clientes de empresas brasileiras, você consegue ter esse diálogo. Globais, não. Impossível. E o pior que no Brasil, né, talvez na América Latina, vou falar do Brasil, vem essa decisão. Só que lá fora, você paga antecipado. Não tem isso, né? A conta não Não fecha. Não fecha. Porque quando a gente fala de empresas nesses âmbitos, que são, na grande maioria, quando a gente fala que a empresa tem um faturamento 60, 90, 120 dias, ela diz, né, e coloca à frente a informação de que hoje eu pratico esse tipo de faturamento porque é um top-down, vem de fora. Sim. Mas a gente sabe que não. Não é, não é. Existem outros meios. Existem outras formas de pagamento que não só o faturamento. Por exemplo, cartão de crédito. Sim. Muitas delas usam só o cartão de crédito para com as agências. E a gente sabe que todos os outros serviços são pagos, por exemplo, via cartão de crédito, enquanto a mobilidade é feito um faturamento de 90 a 120 dias. 120 dias. Qual é a linha entre compartilhar aprendizado e preservar estratégia? Eu acho que no cenário de vocês ainda é algo mais difícil de trazer, né? Porque você, claro, é o que a gente estava até também trazendo isso anteriormente, que o benchmarking, ele não é só fornecer informações privilegiadas ou que vai auxiliar ali o seu concorrente, mas você também recebe. Então é importante. Eu tenho também uma dificuldade que é menor, mas ela existe, que é pelas questões de retenção de talento. Então hoje eu tenho colaboradores, principalmente no segmento offshore que está super aquecido. A gente tem uma mão de obra hoje que é escassa e assim, e a diferença às vezes, principalmente a pessoa que já se coloca ali na condição de estar distante da família, tudo importa. Então o salário importa, os benefícios importam, a experiência dele durante uma viagem a trabalho também importa. Então às vezes uma diferençazinha causa sim esse receio, né, na pessoa que está compartilhando ali de perder ou enfim de trazer e a gente copiar. E eu não entendo realmente dessa forma. É um perigo, é claro que nem tudo você deve abrir, principalmente estando ali, né, como fornecedor, mas quando eu sinto esse receio, na minha posição aqui enquanto cliente final, eu já até antecipo alguma informação que eu sei que não é nada grave, não vai mudar, então eu falo, olha, porque aqui na empresa eu faço dessa forma, porque aí a pessoa talvez já se sente mais segura, e eu tento também deixar claro que é pro enriquecimento. Então eu entro num bench, por mais que eu marque, nunca com a intenção de sugar, mas também de levar soluções. E sempre é super enriquecedor para ambas as partes. Eu acho que principalmente por estar num cenário, como a gente também conversou aqui anteriormente, de ter nas cadeiras dentro das empresas profissionais cuidando de viagens que não são necessariamente profissionais de viagens, ou profissionais que estão cuidando de viagens, mas também têm outras demandas para lidar dentro da empresa, ou de RH administrativo, ou uma secretária executiva, a gente tem essa dificuldade de ver essas pessoas no mercado buscando inovações e soluções. Então, é tudo muito trazido ali pelo fornecedor principal, e eu tento sempre levar. Eu já tenho essa maturidade e essa visão sua, né, de estar buscando novo, de estar aberta ao novo. Às vezes é uma solução que não influencia na minha demanda, mas para aquela pessoa influencia. Então, eu tento sempre fazer dessa forma. Eu também levo informações que eu acredito que vai ajudar aquela empresa e também não vai me prejudicar, né, indiretamente. E fico aberta. Claro que nem sempre funciona. Às vezes o receio permanece. Mas eu tento trazer essa tranquilidade para troca, sabe? Trazer essa visão de que aqui tá todo mundo ganhando.
Você não está trazendo nada que vá prejudicar. Eu também não tenho a intenção de prejudicar minha empresa, obviamente, mas eu estou aqui para contribuir e para aprender com você. Então, eu me coloco muito, assim, com muita humildade para aprender, por mais que não seja um profissional da área. Eu quero entender o que você está fazendo e eu quero compartilhar com você o que eu estou fazendo que está dando certo, porque somos parceiros, né? Então, eu tento trazer essa visão, assim. Muito legal. E você, Daisy, qual é a linha entre compartilhar aprendizado e preservar a estratégia? Ela é uma linha tênue no nosso mercado, até porque ele é muito nichado. Os clientes geralmente têm mais do que um player de nós dentro da casa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A CBO, ela tem mais do que um fornecedor de transporte dentro da casa. Ela não está, né, ancorada em um fornecedor. E às vezes, esse bench, dependendo do assunto, ele pode trazer ali uma linha de concorrência muito fina. Mas quando a gente fala de dados que são importantes para o mercado, como, por exemplo, agora a reforma tributária, que é um assunto que a gente vai precisar muito de benchmark, não só entre o transporte, mas entre todos nós do mercado de eventos e do mercado corporativo. Então, dentro do todo, ele é muito importante. Se ter essa oportunidade do bench dessa troca, ela é mais do que crucial. Mas é lógico, falando do nosso nicho específico, em alguns momentos a gente tem ali detalhes que, por estratégia, a gente não consegue trazer e compartilhar. Você comentou sobre a retenção de colaboradores. Isso é fato, Sim, né? A gente brinca. Teve funcionários que eu treinei que hoje estão na concorrência e que já passaram por 2 outras concorrências. É legal de se ver? É muito bom de se ver. Você fala: "Ó, fiz um bom trabalho, até aqui foi bom pra mim, hoje tá sendo bom para o meu concorrente, amanhã vai estar no próximo", e flui. Mas tem outros pontos que para nós já são mais doloridos. Imagina perder um cliente, uma exato. grande conta, por conta de um detalhe que você disse que você faz diferente, ou uma tarifa, porque isso já aconteceu num passado próximo. Você tem uma tarifa que você perdeu um volume grande, porque abriu a informação de: "Ah, minha tarifa tá na casa nessa casa decimal e não nessa". Então você fala: "Ah, ele foi lá e baixou a tarifa para poder ganhar um maior volume". Por isso que eu digo da linha tênue, né? Tem algumas informações, lógico, que são mais estratégicas, que não devem ser compartilhadas quando a gente fala do nosso mercado de mobilidade, mas tem outras que são importantíssimas de se discutir, como, por exemplo, a posição que a gente vai ter para com os clientes. Então, esse cliente, a gente só entra com homologação, e a homologação exige A, B e C. Todos têm esses quesitos? Não. Ninguém tem, mas estão num greenwash, estão maquiando esse quesito. Né, então trazer: "Pessoal, vamos deixar de maquiar, vamos mostrar para o cliente, não dá para entregar isso. Isso não existe na entrega", né. Então: "Ah, não, existe, vamos fazer, vai dar certo". Então todo mundo, se a gente unir as forças, seremos ainda maiores, É, né, eu penso acho, eu. sem dúvida. Coisa, por exemplo, de bench, que uma parte de transporte, tipo assim, qual é a diária que você paga para o seu motorista? Né, assim, cada empresa paga. Eu acho que assim, estratégia comercial é diferente. A Estratégia venda. comercial é sua, da sua empresa, e você não vai. Sim, Agora, minha dor e a sua dor, exato. a gente pode sentar e a gente pode conversar. Que eu Quais acho, os benefícios, como você está atuando em tal aeroporto que a gente está com mais dificuldade, é o que a gente falou de claro! Congonhas. Sim, O que vocês estão fazendo? Porque tá assim, a fiscalização tá trabalhando dessa forma, o que vocês estão fazendo para minimizar qualquer tipo de impacto? Como a gente pode melhorar um processo, né, na entrada do aeroporto B e C? Eu não sei se você tem conhecimento, por exemplo, Lê, mas Congonhas, quando a gente fala de mobilidade, primeiro que o estacionamento de Congonhas ele só tem capacidade para veículos de pequeno porte. É, Médio e grande porte, a gente não tem que tem. fazer a logística toda na área Externo. externa. E ali é super complicado, né, fazer o deslocamento dos passageiros até o embarque. Daí eu tô falando de coisas, operações que para nós são simples, mas que têm um impacto muito grande na hora da execução. Então, se sim, a sua expectativa da logística for uma logística rápida, em Congonhas não é. Esquece, porque isso Sim. nenhuma empresa vai conseguir te entregar. Mas o que a gente pode, em bloco, fazer para melhorar? Lógico, a gente sabe que a ENA está fazendo uma mobilização ali, tudo vai mudar, a gente já viu um pouco do esqueleto de como vai ficar. Mas enquanto não acontece,
como a gente pode se mobilizar para melhorar? Por que a gente não fez nada ainda para isso? Com certeza. Sim, É mas que eu eu... acredito, perdão, Lê, Não, eu ia imagina. até só para agregar também, eu acredito que o bom bench, aquele que também traz ali uma solução final, ele tem que ter um tema. Também não adianta você entrar para trazer trocas assim vazias. Aí eu acho que realmente entra um receio de ambas as partes de compartilhar informações que não deveriam ser compartilhadas e são desnecessárias. Mas quando você tem uma temática, uma coisa a se tratar ali, fica mais profundo, né? Porque aí a gente já entra sabendo que vai compartilhar e é mais seguro. Aí eu acho que a gente não encontra tanto esses bloqueios, que é como eu faço. Então, assim, eu quero falar sobre política de viagens, então eu vou falar sobre isso, ou sobre aquele ponto em específico em política de viagens. E também buscar empresas que eu entenda ali, que tem ali aquela vivência para compartilhar comigo. Então, eu acho que quando você define e já avisa previamente sobre o que você vai falar, talvez fique mais fácil no cenário de vocês, né? Que é uma concorrência direta e impacta também no cliente final. Uma coisa é certa, né? Mercado que não conversa evolui mais devagar. Evolui mais E devagar. aí eu percebo muito isso no mercado de transporte. Porque, assim, a gente vai evoluindo muito devagar, porque falta conversa. Falta conversa. A gente tem grupos, mas ninguém conversa. É bem difícil. Mas é uma meta da Daisy esse ano, na CEMOB, CEMOB, né? mobilizar o CEMOB. Mobilizar e a gente fazer uma união, né? Muito bom. Eu achei importante esse ponto que a Lê trouxe, de falar assim, se a gente tiver isso pré-determinado, é mais fácil e a pessoa fica mais segura de ter essa troca. E daí eu trago os tempos modernos que estamos para os tempos passados. Antigamente você recebia uma ligação da concorrência, você escolhia se você ia atender ou não. Sim, Hoje em dia, o WhatsApp, ele facilita. Se você manda uma mensagem, você já é claro na mensagem o que você quer levar, exato. a chance de você ser bem recebido e ter um retorno mais ágil, mais aberto, é muito mais fácil. Olha como a tecnologia também Sim, ajudou a gente. exato. Por que não? Né? Hoje você não tem a surpresa de saber assim, o que será que ele quer falar comigo? Exato. Verdade. Hoje não. Hoje eu já sei. A pessoa já chega com a mensagem, né, aquela não mande áudio, porque a transcrição às vezes não funciona bem. Não funciona. Não funciona. Ou então a pessoa assim manda um oi e aí some. Tararara, não fala o que ela quer, né? Eu morro. Manda a mensagem É, completa. Fica Boa a tarde, dica. tudo bem? E fica a sumir, eu já fico dica. cheia de rir, hein? Lê, para você, qual é o impacto real de uma associação para quem está na ponta, gerindo viagens corporativas? É total, assim, eu brinco que por mais que hoje eu esteja, né, embaixadora da Lagev, eu já era antes de ser. Então, Ah, realmente, quando eu fui convidada, eu falei, gente, eu já faço isso, porque já era uma prática natural e realmente por preocupação e por compartilhar o que é bom. Eu tenho muito isso no meu DNA. Se é bom pra mim, que seja bom pra vocês, né? Então, eu tento trazer muito isso. Eu, como estou sempre em eventos e vai ter um evento sobre tecnologia, eu tô também, porque qualquer novidade é muito enriquecedor para minha gestão, né? Isso dentro do grupo CBO. Então, todas as vezes que eu cruzo com um gestor de viagens que não tem participação ou não conhece a Lagev, eu tento reforçar a importância. Porque dentro hoje do grupo CBO, por mais que eu venha do mercado de turismo e já tenha experiência, eu sei o quanto é solitário você tá ali num segmento que não tem contato com o mundo de viagens, e se você não cuidar, a demanda é muito grande. Então, você fica envolvido, é orçamento, quando você vê, tá acabando o ano, daqui a pouco os meses passam e você não se atualizou. Então, você só vai trazendo aquilo que você já faz e o mundo está mudando, as coisas estão melhorando. Então, a gente tinha ali a questão do faturamento, depois todo mundo migrou para o cartão. Hoje é o VCN, que também é um grande adianto. E tem pessoas fazendo conciliações perdidas de anos atrás com soluções práticas no mercado, por falta de informação. Então, assim, é solitário você tá na cadeira de viagens ali dentro de uma empresa, seja lá offshore ou, enfim, qualquer outro segmento. E quando você está em reunião, você encontra dores parecidas com as suas. Tem questões que às vezes são fáceis, já existe uma solução, só que você não conversa, você não tem essa troca, você não consegue trazer isso para dentro de casa. E é isso, assim, toda oportunidade que eu tenho de convidar, sendo embaixadora ou não, pode acabar o prazo e aí vão vir novos embaixadores, eu vou continuar exercendo a minha função, o meu trabalho, de convidar, porque eu sei que é enriquecedor e a gente também trazer novos cenários enriquece a gente também, né? Então, nós, enquanto comunidade, quanto maior, né, quanto maior o número de membros, mais enriquecimento, mais novos cenários a gente está vendo, ou novas soluções. Eu brinco assim, e também é bom você ser visto. Eu acho que além disso tudo, no caso dos fornecedores, outro dia eu estava numa reunião e enquanto eu estava falando, a Deise estava falando, me perguntaram sobre transporte. Eu falei, eu tenho aqui agora, a gente passa um contato. Então até isso também influencia, né? Nós, enquanto gestores, é ótimo, porque a gente
tá ali munido de informação, adaptando, trazendo soluções. Eu acho que quando a gente também tá na cadeira de viagens, a gente foca muito pro saving, que é em tarifa, e não só tarifa traz saving, né? Tem muitas outras Outras soluções hoje no coisas. mercado que fazem a gente também trazer melhorias e economias para dentro de casa. E para o fornecedor, isso também. É muito bom você estar no meio, você estar ali com o seu trabalho. Por mais que a gente tenha, às vezes, na carteira várias empresas para uma mesma solução, é importante que eu saiba ali, né? E só nesses momentos, se eu não for procurar, eu vou saber o que a sua empresa tem de diferencial ou o que a CEP está trazendo de diferencial. Então, assim, eu sou 100% Logeve, eu sou chaveirinho. E eu Eu vendo aonde eu falo, vou, eu menina. também, Ah, juro, eu sou. também sou. Eu falei, uma vez embaixador, sempre embaixador. E você já era Sempre. Eu já antes, sou né? antes. Então é isso. Agora, participação ativa gera resultado concreto ou fica restrita a network? Eu acho que depende da sua movimentação. Tá, Você tá ali, boa. você busca informação, mas você também precisa fazer alguma movimentação. Eu tive um caso recente com o ABT que eu trabalho, de verificar coisas básicas que poderiam facilitar muito a minha vida, partindo do cenário do meu perfil de empresa, né? Algumas soluções que não eram encontradas ali. Imagino que seja uma dor de diversas outras empresas do segmento. E aí eu também não sei se por um volume de informações ou reclamações de melhorias daquele ponto foi solucionado, ou se foi simplesmente porque eu fui até o fornecedor e falei, olha, não funciona dessa forma. Ah, mas é padronizado para um perfil X de empresa. Ok, mas hoje existe um novo mundo. Essas empresas têm um volume muito significativo e está atrapalhando muito a minha dinâmica. Então, assim, acho que a comunicação, você correr atrás, também não adianta a gente sentar, falar de dores e não levantar e fazer algum movimento, né? Então, assim, é importante que você se reúna com gestores aí. Pode até ser extra a Lageve, né? É importante também você ter essa troca. Eu tenho muito lá no Rio, com a Thalita, com o Rafa, a gente se encontra para conversar sobre tudo. É legal, enriquece, mas é importante que a gente também saia da mesa com algum movimento, né? Com algum projeto ali a se levar. Então, voltando mais uma vez, eu acho que estar na associação tem esse benefício. A gente sabe que o que é conversado ali não morre no papel. Então, a gente passa algumas reuniões desenhando alguma coisa, mas que no final do ano a gente sabe que vai trazer ali alguma solução para o que a gente está trazendo como dor, né? Tá numa associação, principalmente como a Lageve, né? Que tem uma entrega, que tem um comprometimento, né? Com conteúdo, com a melhora do mercado, a melhora contínua do mercado. Se você se dedica, você faz toda a diferença. Sim. É um peso muito grande estar na cadeira, né, de liderança, estar como embaixador, mas mais peso seria se a gente não tivesse se deixasse levar. Exato. Como você disse, a gente ter a oportunidade de estar à frente, é legal que estamos aqui em embaixadores, a gente consegue se movimentar e falar com outros núcleos de comunidade. Então, a comunidade do CEMOB está com essa dor, mas eu faço parte do CLE que também está com essa mesma dor, e foram as trocas que a gente fez, e o mercado em conjunto conseguiu mudar muita coisa Muita coisa. no ano passado. E é o que você falou, Lê, a gente tem que praticar o TBC, né? O tirar a bunda da cadeira É mesmo, isso. cara. Adorei. E fazer acontecer, porque não adianta ficar no papel ou aqui a gente ter uma troca e ficar por isso. Sim. Não, Isso. a gente tem que levantar. É claro que nem tudo se aproveita. A gente entende ali um Claro. cenário, vê se dá para adaptar na nossa realidade e segue em frente. Mas tudo é enriquecedor. Tudo Então, assim, enriquecedor, às tudo. vezes não Não é se naquele Não é o momento. momento, Exato, mas mais pra frente vai vai ser. funcionar. Vai Ou por vezes a funcionar. dor é minha Por e vezes a dor é não do nossa, meu pois é. amigo, do E meu você consegue colega. compartilhar, né? Exato. Como equilibrar, Daisy, competitividade com responsabilidade social? Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente está falando de tudo, né? Do meu prestador que está na ponta, Sim. da forma como que eu me posiciono no mercado, da forma com que eu trato o meu cliente. Eu trato o meu cliente não só externo, mas interno também. Dentro do nosso mercado, a gente sabe que existe aí uma competitividade muito grande de adaptar-se e principalmente de sair à frente. Quando eu né, falei sobre. Tem uma linha tênue, né, na última pergunta, sobre as estratégias, eu acho que vem um pouco de encontro a isso, né? Então, hoje a sua empresa, como mobilidade, tem um selo que as outras não têm. Hoje a CEP tem um ISO que as outras não têm. Hoje tem uma empresa que vem trazendo veículos elétricos, né, e tendo aí um incentivo que outras não têm. Então, quando a gente fala de competitividade, ela tem uma linha muito tênue
né, sobre essa responsabilidade que a gente tem, da forma com que a gente se posiciona, mas pensando no âmbito comum e aberto para todos, cada companhia sabe o momento de vida que está e quanto a gente pode investir para Sim. que isso aconteça. Sim. O que a gente não pode perder é os princípios que a gente tem, né, de cuidar bem das nossas principais riquezas, que são os nossos clientes internos, né, os nossos colaboradores, e trazer para o mercado sempre o melhor que a gente pode ofertar, seja dentro da prestação de serviços, seja dentro de um bom atendimento. Então, quando você fala, né, você fez a pergunta sobre a competitividade, cada um busca o melhor dentro do que se pode ofertar para o mercado. Tem empresas que vão ter um investimento de fora e vão conseguir trazer algo que a minha empresa não tenha? Sim. Tem algo que a minha empresa só que tem? Tem. Hoje a gente trabalha dentro, né, quando a gente fala do SG no social, hoje eu tenho franquias espalhadas nível Brasil, sou diretora de expansão e franquias, então a gente cuida do mercado que não é só o nosso aqui de São Paulo, onde está a minha base. Eu tenho em Curitiba, eu tenho em Porto Alegre, eu tenho no Rio de Janeiro, eu tenho 12 unidades espalhadas em nível nacional. Já fomos mais? Já. Demos um rollback, já fomos em mais de 23. Demos um rollback na pandemia? Sim. Por quê? Por conta da responsabilidade social que a gente tinha. Sim. E financeira. Como que eu vou conseguir garantir que a minha unidade Norte e Nordeste vai estar apta durante uma pandemia onde ali cessou toda a parte do transporte e estava do Sudeste para baixo, onde a gente mais movimentou? Eu tenho que ter essa responsabilidade também de me colocar à frente e a gente der um rollback em algumas unidades. A gente tem um sistema único, por isso que a gente acabou de receber o selo, o ISO 9001 de gestão. Todas as unidades trabalham numa plataforma única. A gente consegue trazer para o cliente aí a expectativa dele de ter em tempo real a ação do serviço de início ao fim, desde a proposta, reserva, fechamento e toda a parte de conciliação. Estou tendo auditoria 5 anos atrás. Cada empresa tem sua regra. Preciso extrair um relatório dentro do sistema. É online, você tem acesso a hora que você quiser, né? Então, quando a gente fala de responsabilidade, é lógico, tem as estratégias que a gente tem que Claro. tomar para se conduzir, mas essa responsabilidade social, ela vai um pouco além, né? Vai, eu acho que muito em jogo o SG, né? Então, a gente ter a responsabilidade do governance, a gente ter a responsabilidade do ambiental, que é fato, né? Não tem como Sim. Não mais. tem como, Todos têm que fazer as compensações, neutralizações necessárias. Se tem, lógico, a gente com a linha dos veículos, agora tá mais fácil, né? Os híbridos e os elétricos, mas todos os outros parceiros que a gente usa, eu tenho que fazer a compensação por eles também, porque é minha responsabilidade. com Sim. certeza. Então, quando a gente fala de responsabilidade, ela vai em todos os âmbitos, né? Só a gente fica na linha tênue da estratégia, porque não são todas as informações que a gente traz aí à frente para o mercado com tanta antecedência. O ISO a gente guardou as 7 chaves, só na hora que saiu a gente avisou para o mercado. Aí, não Mas é é um fácil. movimento que arrasta e uma visão que eu tenho até de antes de virar e para o outro lado, né, para o outro cenário do mercado, isso enquanto agência de viagens, é que hoje em dia as empresas cada vez mais só querem se associar com empresas que têm os mesmos princípios. Mesmos Isso é princípios. SG, então é muito importante, né? Não só também pelo meio ambiente, enfim, pelo planeta que a gente também está vivendo, mas isso hoje impacta realmente nos seus negócios. Então, se você não tiver com as ISOs adequadas, com as certificações, né, que as empresas trabalham, você hoje praticamente não fecha negócio. Com Você tem que certeza. estar alinhado, né? Com É muito certeza. bom essa movimentação. Daisy, quando empresas se unem em pautas estruturantes, o setor ganha força institucional? Muito. Quando a gente fala de pauta, a próxima pauta aí que está muito em voga é a reforma tributária, né? E quando a gente fala dessa pauta, não é só para mobilidade. A gente está falando do nosso mercado, Sim. do corporativo e de eventos. Isso vai interferir não só as empresas que são prestadoras de serviço final, que é o nosso caso, mas principalmente as intermediadoras, que são as agências. E daí você comenta, né? Eu já tive na cadeira de agência. Eu também já tive na cadeira de agência. Então eu sei quanto isso vai impactar, Sim. porque ele vai ter que ter um prestador não só de pequeno porte, mas já pensar quais os prestadores que estão debaixo do guarda-chuva dele. E o cliente final, que também faz parte dos grupos da Lagev, vai ter que entender que essa conta é para todos. Ele vai ter que exigir do cliente dele
todas, né, as notas e as adequações necessárias para uma prestação de serviço, que vai sair mais caro, né. Então se, eu estou emitindo hoje uma nota, a CTOS, por exemplo, quando eu vou prestar serviço fora do meu estado, essa nota me custa X%, daqui a gente tem adequação desse ano, vai custar Y. Ele entende isso? Né, o cliente final vai ter que entender que essa dor vai ser uma dor coletiva e a gente vai precisar mesmo fazer esse networking, essa movimentação coletiva para que isso melhore. E eu tô falando de um tema super pertinente, mas para todos os outros vale a mesma regra, né. Para a gente conseguir se movimentar e alcançar grandes voos, a gente precisa unir forças. Não adianta um player do mercado trabalhar dessa forma e os outros 2, 3 não conseguirem se adequar ou terem fôlego de trabalhar da mesma forma. Como eu posso ajudar o meu parceiro que não é, né, é meu concorrente, mas não é meu inimigo, Exato. Isso. a crescer junto, para a gente ser competitivo e não anular ele. A gente viu nas companhias aéreas a movimentação que foi, né, nos últimos, vou dizer, antes de pandemia. É companhia aérea abrindo, ficando 2, 3 anos e Pois é. fechando, porque outra foi lá e assumiu, né, vou baixar as tarifas, tá? Não aguenta, tem coisas que a conta não Não fecha, se então sustenta. não se sustenta. O mercado ele tem que ser cada vez mais unido. Isso é importante para a gente crescer. Ninguém consegue seguir uma trilha de único e solitário. Se a gente for por essa linha, a gente vai acabar morrendo no meio do caminho. Tem que unir as forças para a gente poder alcançar bons voos e melhorar o mercado como um todo. Quando os gestores se unem, né, o mercado ganha maturidade e previsibilidade. Então, essa é a grande força. Bom, agora, o que cada gestor pode fazer amanhã para fortalecer o setor sem abrir mão da competitividade? Gente, pergunta É muito difícil, difícil, né? Mas né? vamos. É muito difícil. Mas eu acredito, Lê, que realmente, assim, volta para tudo que a gente falou até aqui, que é você se colocar. Eu entendo que hoje, no cenário do gestor de viagens, é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que tem hoje, talvez até o privilégio de ser só gestor de viagens, mas é importante. Eu acho que é uma conscientização que talvez comece lá em cima na empresa, que coloca um profissional, às vezes com uma sobrecarga de cuidar da demanda de viagens, sem estar ali ou apto ou com tempo, né, hábil ali para poder cuidar com mais tranquilidade. Existem cenários onde a gente acaba delegando, na maioria das empresas, a gestão de viagens à agência, e a agência está ali como um prestador de serviço, ela não está ali para fazer essa parte da gestão. Então, eu acho que talvez fuja um pouco da responsabilidade do gestor arrumar a casa. Mas eu, enquanto gestora, que já estou nesse lugar, né, de uma empresa que teve essa primeira visualização de que era necessário, e esse movimento, que inclusive acontece na CBO, ele inicia através de uma agência. Num processo de troca de agência, a agência entendeu que vocês ainda não estão maduros o suficiente para trocar. Não é um fornecedor que vocês precisam, não é um novo fornecedor. Vocês precisam de alguém que esteja aí dentro cuidando disso. E aí a CBO trouxe esse alerta de, não, a gente vai realmente precisar estruturar esse setor de viagens. E eu achei muito legal que essa agência fez isso, porque poderia só Maturidade, ganhar, né? Ela podia falar assim, não, poderia só é ganhar a conta, comercial, eu quero a exato. conta, mas na hora da entrega, ela não iria Exato. fazer uma boa entrega Não porque ia você fazer, não porque tinha não tinha uma uma comunicação comunicação. fluida dentro de casa. E aí abriu os olhos da empresa, a empresa foi para o mercado. Então aí eu chego como gestora. E hoje eu tenho essa preocupação, assim, eu não fico limitada, por mais que a minha demanda às vezes me engula, é muita coisa pra gente dar conta, a gente sabe que é muita responsabilidade, mas se a gente não tiver em troca constante, e isso com o outro que esteja ali realmente vivendo coisas parecidas com você, ou se atualizando, ou aberta também, faz parte. Dentro do meu dia a dia, claro, às vezes eu olho minha agenda, eu não tenho tempo para conversar com uma agência, eu não tenho necessidade de trocar. Mas às vezes é naquela conversa que eu vou encontrar uma solução para uma dor que eu estou vivendo. Então você tem que estar em constante aprendizado,
nunca é demais o conhecimento que você tem, as coisas se renovam, tudo se atualiza. Então, eu acho que é responsabilidade do gestor, por mais que eu saiba que é difícil você conciliar isso, tá também se atualizando, sabe? Então, hoje eu me sinto como o canal que comunica. Eu tô na rua, eu tô nos eventos, eu tô nas reuniões da Algeve e eu consigo trazer melhorias significativas muito além da tarifa, né? Outras formas de saving através dessas trocas. Então, eu acho que é nossa responsabilidade, assim, e eu acho que seria o ideal que todos os gestores tivessem isso, porque é o que eu falei, né? Quando a pessoa tem essa consciência também, ela me enriquece, porque eu aprendo com ela e compartilho o que eu sei. Com certeza, mas eu fiquei com uma curiosidade, não precisa nem Diga. abrir o Hum. nome de nada, não. Essa agência que falou: olha, não é o momento. Depois que vocês estruturaram, vocês Não é a mudaram agência que de a gente agência. trabalha hoje. Era Não só é. curiosidade. Mas também foi num período completamente diferente, assim. Sim, Foi sim, bem antes da sim. minha entrada, foi quando começou a se trazer essa visão, mas eu sei que a conversa veio através de uma agência que falou: olha, hoje eu não consigo entregar, e seria o ideal, né? Talvez que a gente tivesse Às vezes não, até. tanto que se fosse ideal, vocês estariam com ela, Mas mas daquele momento ela naquele momento fez a diferença, assim, para as fez. dores que a gente estava trazendo, as dores não eram de uma pessoa que precisava trocar de agência, era de alguém que precisava arrumar a casa. Olha, Então foi honesto da sim, parte daquela sim. agência que entendeu que a gente estava buscando neles uma solução que eles não entregariam. Então arruma a casa primeiro e depois você volta para ver se tá doendo tanto assim. E não era o caso. Hoje a gente permanece, inclusive, com o que a gente já estava fazendo de estratégia de agência de viagens e entenderam que arrumando a casa tava tudo ali, né? Pelo menos grande parte daquelas dores foram sanadas porque eram muito mais internas do que de Do que fora. isso, é. E para você, Deise, você acha que o gestor pode fazer amanhã para fortalecer o setor sem abrir mão da competitividade? O que você acha? As trocas. As A trocas, né? gente não só pode, como deve trocar mais entre a gente. O mercado de mobilidade, ele é muito desunido. Essa é a palavra. Se vê pelo nosso grupo da comunidade do CEMOB. A gente tem uma oportunidade muito grande de trocas e pouco a gente faz por ali. Então, e não estou falando de ser, né, dentro da estratégia, perder aquele feeling de, né, abrir coisas sobre clientes ou algo do gênero. Eu digo a gente fazer mais trocas. Por exemplo, aquele caso de Congonhas que a gente estava comentando. Não movimentou o grupo esse tipo de assunto e é um assunto latente, né? Tem coisas que a gente pode muito fazer para melhorar. Tratativas simples, que eu acredito que a gente tem um grande potencial de trazer até para o mercado uma nova visão sobre mobilidade. Quer dizer, não é só a CEP que está com essa dor, são todas as outras empresas, então trazer para o mercado, olha, pessoal, vamos fazer diferente? Hoje não dá mais para fazer desse jeito. Se penso eu que se todas as empresas de mobilidade tivessem se unido naquele momento e fossem atrás até da própria ENA, né, da administradora do aeroporto, e posicionar, olha, tá aqui, todas essas empresas elas atuam do mesmo jeito, no mesmo formato e com o mesmo padrão de veículos. O que vocês podem fazer para ajudar a gente a trabalhar de forma mais rápida, mais eficiente e ajudando o seu próprio passageiro, porque os passageiros não são só nossos, Com são certeza. principalmente deles. E você está criando ali um momento de inoportuno, né? Uma forma de tratativa que poderia ser mais saudável para os seus clientes, que são nossos também. Então, eu acredito que se a gente se movimentasse melhor naquela oportunidade, a gente teria até mais rápido um benefício, ou poderia ter uma oportunidade ali de melhoria até dentro do aeroporto, de movimentação dos nossos carros. Que hoje a gente tem que, né, ou ir com eles até o estacionamento, ou posicionar eles no desembarque. Por que não ter todas as empresas de mobilidade? Eu tenho hoje, dentro do meu portfólio, eu tenho esse tipo de serviço e eu movimento tanto de serviço por período dentro do seu aeroporto. Consegue um bolsão para a gente embarcar e desembarcar com mais tranquilidade e segurança os passageiros? Com certeza. A Daisy Hoje. tá vindo forte, né? Não Ela é? tá. Mas, gente, a Mas intenção é é isso, a intenção essa. é essa. Letícia, para você entender, nós temos um problema muito forte aqui em São Paulo, em outras cidades também, no Rio nem tanto, mas em São Paulo por causa da regulamentação do transporte executivo. Hoje, um fiscal da CT, né, CT aqui, 7 Rio, lá no Rio, Uhum. ele pode tirar o seu passageiro e falar que você está fazendo um transporte ilegal. Você tem uma lei federal, só que a lei federal,
aciona e tudo bem. E a gente paga imposto, né? A gente paga imposto. Só que até existe a lei federal e ela delega para os municípios regulamentar. E o município de São Paulo nunca regulamentou. Eu venho batendo forte. Eu tô indo para Congonhas, faço vídeo, fui na Câmara dos Vereadores aqui, sabe? Para tentar uma movimentação. E nós temos E Guarulhos a mesma coisa Guarulhos é a agora. mesma coisa. E a regulamentação é diferente porque os municípios são São diferentes. diferentes. Olha isso. É. Eu tô em São Paulo, É. capital. Congonhas é um, E Guarulhos Guarulhos não. é Sim. outro, a Agora, regra é Campinas diferente. já conseguiu. Mas Guarulhos e São Paulo ele não conseguiram. E aí a gente tem grandes players do mercado, nós somos todos no grupo da CEMOB, isso está sendo discutido? Essa pauta está sendo levantada? Nós estamos com os clientes, né? Então tem o CLE, tem todos os nossos clientes. Por exemplo, você não devia saber disso. Não sabia. Não sabia disso. Como a maioria dos clientes aqui não sabem. Sim. Agora você imagina, eu tô com o meu cliente, que aconteceu, de uma empresa, eu tive que descer tudo, a pessoa teve que sair do carro. Eu podia perder esse cliente. Sim. Ele podia falar assim, não, se é transporte legal, porque o fiscal, ele pode falar qualquer coisa. E ali na hora, você não tem como reagir. É, claro. Entende? Então, assim, aí eu fui atrás, fazendo várias ações, mas é um caso que a gente pode se unir. Com certeza. E como a gente Mas pode se respaldar Exato. para que isso não todos juntos. aconteça. Porque aconteceu comigo, pode acontecer amanhã com ela, e pode acontecer com o outro, entende? Mas cada um prefere fazer por si, né? E assim, eu sou uma pessoa que gosta de compartilhar, né? Eu sou novo na área de transporte. Então, eu cheguei nesse mercado em 2017. E eu tinha sempre assim, poxa, vamos se juntar, vamos unir força, tal. Eu sempre tive muita dificuldade. Esse bloqueio, ele ainda existe. Existe. E eu vou te falar, até você comemorar o sucesso do outro. Você falar, cara, que legal, você tá bem, você tá aumentando, tá se estruturando. Não, assim, nossa, reduziu franquia, ai, que bom. Que não sei. Gente, Sim. não. Poxa, não, reduzir franquia para estruturar e para abrir novas Sim. franquias. Até porque você conhece a realidade, né? É claro. Então, assim, sabe, você vibrar pelo outro, Sim. porque assim, eu não vou conseguir atender todos os clientes. Não vai. Ela não vai conseguir, o outro não vai. Nós temos um mercado muito grande, o Brasil é muito grande. Então, assim, tem cliente para todo mundo. Mas algumas pessoas acham assim, não, eu não aceito perder. Sim. Né? Ano passado, bom, ela sabe, eu sofri uma fake news grande no mercado que quase quebrou minha empresa. Então, assim, o que você vai tentando fazer no CEMOB, eu tô muito feliz mesmo, sabe? Porque eu acho que a gente precisa se unir para isso. Muito bom. O mercado precisa, entendeu? Se A ou B não quer, beleza, tira esse A e B, mas vamos juntos. Mas, Lê, eu acho que isso tá muito no refresh do passado para o futuro, né? Antes de pandemia, o mercado era uma coisa. O pós-pandemia é outro mercado. cenário. Quem não faz um bench, quem não se ajuda, quem não ouve o mercado, quem não ouve os clientes e os concorrentes, tá fadado ao fracasso. É isso mesmo. Tá nadando sozinho. Vai seguir, talvez não na direção correta. Exato. E às vezes a movimentação de um reverbera em todos, né? Então todos colhem com uma movimentação. Mas é claro que é bem melhor quando você faz isso em conjunto. Eu tava até vendo o perfil de vocês e pensando, eu tenho muitas ideologias parecidas, né? E aí eu não sei, possivelmente a gente pode trazer que esse é um benefício, uma característica dos embaixadores da Lagev, ou somos embaixadores porque temos essas características, né? Então é importante também você ter não só a sua visão ali, às vezes você é alguém que não tem o conhecimento necessário, mas você tá com alguém, caminhando com alguém que tem esse conhecimento, ou que vai fazer isso por você. Às vezes você não precisa estar lá na Câmara, na reunião, mas te incentivar ou te dar um apoio faz parte, né? Isso. Então, eu acho que cada um tem uma característica, um perfil de lidar. Tem pessoas que, às vezes, também pode até não ter o tempo de estar correndo atrás das melhorias, mas só de estar todo mundo junto, correndo atrás do ideal, né? Cada um faz o que parte ali e a gente alcança Com esse certeza. resultado. E a gente está chegando já ao final, mas a gente Ai, tem a última gente. pergunta para fazer. Foi muito uma rápido. Meu Deus! né? O papo tá tão gostoso. Tá. Que dá vontade de a gente ficar aqui bastante tempo. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é o próximo nível de maturidade que nosso mercado precisa atingir? Uma Difícil, pausa, hein? aquela, né? Nossa, Pausa melodramática. dramática.
bem melodramática. Você quer começar, Daisy? Eu Quer vou. começar? É engraçado falar qual, né? Qual é o próximo passo, né? Qual o nível de maturidade eu preciso? Tô madura o suficiente, né? E toda a nossa conversa, eu penso que ela convergiu para um único princípio. A gente tirar o preconceito de que algo que eu diga ou que eu compartilhe vai me prejudicar. Porque isso pode muito mais me beneficiar na troca e no avanço do que me prejudicar em alguém saber a forma que eu estou trabalhando. Então, eu acho que muito existiu do preconceito. Ah, não, não vou contar a minha estratégia, não vou falar quem é, não vou falar como é, não vou falar quando é, porque pode essa informação vazar. E o que garante que o A ou o B vai avançar na mesma forma ou tenha a mesma maturidade ou conhecimento que você tem desse assunto? Garante se você explicar por A mais B da forma que você está Sim. fazendo e entregar o jogo inteiro. Não você só compartilhar a informação. Informação compartilhada, ela pode ser pega e colocada no bolso e tchau. Ela só vai ser usada se tiver uma ação, e é o que a gente falou, né? Então, a maturidade é a gente compartilhar mais e ter mais ações que estabeleçam aí força para o mercado se mover em bloco. Exato. E você, na verdade, está falando sobre união, né? Sim. Então, assim, a gente se unir, o mercado, para uma coisa melhor, né? Pra gente melhorar do nosso mercado. O E nível de aí, o maturidade é a nível de gente se Exato. unir. maturidade é união. A verdade que eu penso é isso E mesmo. não ter o preconceito de, ah, não, ele é meu concorrente. Ah, não, não vou. Não, ele é meu concorrente, mas ele é parceiro do mercado, Sim. assim como eu. Ele concorre comigo em um cliente ou outro, não em todos. Não em todos. Exato. E no caso de vocês, principalmente que é o transporte, pode até acontecer de, se Deus quiser, né? Você tá lotada de demanda e não conseguir dar conta, e o Lê conseguir dar conta, e em algum momento isso troca. Então, assim, É a isso vida é mesmo. fluida, o mundo ele gira, então nada que você emana hoje você não vai colher em algum momento. Então, assim, essa visão é porque o ganha-ganha, a gente pensa só em ganhar, ganhar, mas para ganhar você também cede, né? Então, é importante que você compartilhe aquilo que você recebeu um dia para que você ganhe, né, futuramente ou naquela troca ali. Eu acho que essa visão, assim, essa maturidade que falta nos gestores, ou enfim, nos fornecedores, as pessoas que fogem um pouco, né, de compartilhar por medo de perder, é que você caminha sozinho? Caminha, mas se chega muito mais longe acompanhado, né? Então, assim, a gente pode fazer o que está ao nosso alcance, mas quando a gente consegue se dividir e virar, né, um corpo, tem cada um ali responsável, um é o cabeça, outro é o braço, outro é a perna, a gente se une e consegue ir mais longe. Então, eu acho que é olhar além do cenário, olhar além da sua cadeira e entender que compartilhando e trazendo enriquecimento, você consegue resultados maiores e reais, né? Porque às vezes só reclamar também não vai solucionar. Então, é importante que você esteja ali em constante troca. Eu acho que é isso, assim, que falta. Muito bom. É isso, gente. Olha, uma coisa é fato. Se quiser elevar o nível do mercado, você precisa elevar o nível de confiança. Sem isso, não adianta. Bom, quero agradecer as embaixadoras maravilhosas. Eu amei, gente. Lê. Fiquei até nervoso. Mentira, Ui, gente. emocionou. Emocionei, Eu amei. Queria agradecer, Obrigada. o bate-papo foi ótimo, fluiu de uma tal maneira assim, incrível, incrível, incrível. É muito Obrigado bom quando a gente fala a mesmo. verdade que a gente vive, né? É mais Flui, fácil. É mais fácil. fácil. É muito A fácil. gente tem que ter esse podcast sempre, Tem né? que ter. Conecta Cast não pode parar, tem que continuar, Ai, pelo gente, menos. eu tô- Convida a gente de Convidar, novo. Convida. é, A gente, né? mesmo embaixadora ou não, eu venho. A tá? gente Porque vem. Eu continuo trabalhando mesmo sem ser. Boa. Gente, obrigado mesmo. E vamos transformar esse mercado juntos, Vamos. né? Vamos Por mudar. favor. As empresas que não querem, vamos mover. Porque talvez a gente começando, né? Tem que Principalmente ser o primeiro transporte, né? passo. Que é muito mais, está muito aquém ainda dos gestores de viagens, mas talvez a gente começando, daqui a pouco outras começam Sim. a fazer e falar, tá funcionando para eles, então eu vou entender como é que é isso, vou sentar com eles para conversar. Com É certeza. isso, gente. Chega ao fim desse episódio maravilhoso. E não esquece, gente, o episódio vai estar no YouTube. Você tem que seguir a página ConectaCast. Você tem que comentar, ativar o sininho, porque ativando o sininho,
todas as novidades você vai receber e você vai ver em tempo real. Então, assim, e não esquece de comentar. Faz os comentários, porque, ó, Letícia, Daisy, vamos comentar lá todos os comentários. Eu vou. É isso. Vamos falar sobre benchmark. O que Já- a vocês gente estão já faz o precisando? É isso. Quais as dores? Vamos compartilhar as dores pra gente poder melhorar. Compartilha aí, a gente responde. Obrigado, gente. Obrigada. Até. Cortou?